Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, levar até sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo ainda seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Nossa, eu tenho tanto assunto ruim para conversar com esse cabra. Ele tem ainda que deixar ele falar das coisas dele, né? O professor Joelso, que é do Simprof. Sindicato dos Professores. Sindicato dos Professores no estado de Rondônia. Vários assuntos eu vou trazer para você aqui, tá? O nosso parceiro, há muita, sempre veio aqui, eu sempre pude, conheci na primeira semana aqui do sindicato. Exato. Professor, duas coisas, três, eu vou trazer algumas, já para entender, a resposta é só depois da vinheta, a Thaís ainda vai te saudar ainda. Mas assim, eu vou trazer da minha parte dois assuntos de cara. Assim. A ideia do governo federal de destruir os sindicatos, com a criação da concorrência entre sindicatos na mesma base. Isso é uma coisa que eu quero ouvir tua opinião sobre isso. 2, semana passada teve aí aquela chacina, lá naquela escola lá em Osasco. Não sei se foi Osasco ou não foi... Suzano. Agora, essa recente em Suzano. Tristeza muito grande. Um vigilante armado na porta resolvia a situação, né? Aqui no estado sacaram todos e foi o festival do Rouba Escola. Exato. E não mudaram. E a gente conhece bem a história porque nós vivemos esse momento de tragédia nas escolas. Tu mesmo foi roubado dentro da escola. Foi. Eu fiquei 4 meses dormindo na escola para tentar tomar conta do bem público. Aí tu vê só. São dois assuntos que só aí já vai. E tem mais o teu plano estadual de educação. Como é que está a avaliação desse primeiro meses desse governo do estado aqui, na educação? E aí tudo isso aqui hoje. Tá bom, meu querido? Tranquilo. Tá aí, saúde, o nosso colega. Joelso, professor Joelso, prazer tê-lo aqui. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o andamento, né, das atividades do Sindicato dos Professores do Estado de Rondônia e também, aí, como o Benito disse, o triste episódio que vivenciamos na semana passada, né, numa escola lá em Suzano, Grande São Paulo. Muito triste, porque foi até o primeiro comentário que eu fiz ao Benito. Quando deixamos nossos filhos na escola, nós acreditamos que eles estão em segurança, né? Além de estar aprendendo, estar num lugar seguro. E hoje, na semana passada, hoje em dia, não podemos mais ter essa garantia, porque não só a vida dos nossos filhos, como dos mestres e toda a equipe da escola corre o risco de um atentado como esse, né? A vocês de casa, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos e não esqueça de nos acompanhar via YouTube, compartilhe e curta as nossas publicações. Perfeito. Por favor, a nossa vinheta. Vamos começar pela questão da criminalidade nas escolas? Vamos? Vamos. Com você a palavra, porque você foi vítima dela. Então, agradeço a Deus por mais uma vez estar aqui, né? Agradeço a saúde que Ele me dá, me proporciona, essa coragem e essa determinação que a gente tem com relação a essa bandeira, né, em defesa da educação. Obviamente que quando a gente defende a educação, a gente defende uma sociedade, né, um coletivo, porque se você quer construir uma sociedade com justiça social,
né? A base de tudo é a educação. Então, e o que é que nós estamos assistindo, né? Uma violência terrível, né? O que nos deixa indignado muitas vezes é que essas discussões, elas não passam pelas escolas, elas não passam pelos sindicatos, e são decisões, né, de cima para baixo, que são quase que irreversíveis, por mais que você tente, né, dar explicações plausíveis, né, diante de uma tragédia que vai acontecer. Nós vivemos aqui, né, ainda vivemos no estado de Rondônia essa situação. Nós tivemos aqui uma retirada da vigilância em final de 2012, início de 2013, né? Eu sei contar com detalhes, porque na época eu era diretor de escola. E na época nós pedíamos para que, se era uma economia, né, a gente entendia que o contrato era caríssimo, mas o vigilante recebia né, muito pouco pela importância do seu trabalho. E a gente colocou que se esse trabalho continuasse, né, à noite, nos feriados e finais de semana, daria uma proteção, né? Até porque o vigilante, ele tomava conta da escola, ele inibia que pessoas alheias ao meio educacional se aproximassem ou adentrassem as dependências da escola, né? Tinha essa grande importância, né? Hoje nós estamos assistindo tragédias sem precedentes, né? Uma tristeza muito grande quando a gente vê, né, que alunos, pessoas jovens, né, estão fazendo absurdos. E eu, certa vez, eu dei uma sugestão com relação a alguns alunos indisciplinados, alunos que não querem estudar e tal. E a gente entende que uma das causas fundamentais, né, uma das situações que ocorre é a droga, certo? Eu digo isso porque eu digo com experiência, eu vivi situações terríveis dentro das escolas, né? Tráfico de droga, com um menino de 9 anos, fui ameaçado. Então, há um esvaziamento intelectual, certo? Muitos desses meninos, eles são influenciados, né? A droga destrói a capacidade intelectual, ele se perde, ele se torna um ser sem sentimentos. Um ser humano normal jamais vai praticar um ato bárbaro desse, né? Quando você você se coloca no lugar do outro. Então, uma das questões, Paulo, eu vou colocar aqui, isso eu já falei aí há anos atrás, que para a gente combater essa violência na sala de aula, nas escolas, existem alguns fatores fundamentais, né? E quando eu coloquei, certa vez aqui na Assembleia Legislativa, que se a gente quer fazer um trabalho correto, concreto, né, para ter resultados, nós precisamos da seguinte forma. No ato da matrícula, o pai, né, deveria, né, não existe lei que ampare, a gente sabe disso, mas se a gente quer o melhor para a sociedade, para as pessoas, a gente precisa criar mecanismo. No ato da matrícula, o pai deveria apresentar, né, exames, sangue, fezes, urina e o toxicológico. Porque se você identifica, você acha que uma criança de 9, 10 anos não usa droga. E eu vou dizer categoricamente que na época que eu fui diretor, tinha inúmeros. Menino 14, 15, 16 anos, né? Porque ele atua diferente na escola, certo? Ele não consegue se concentrar na sala de aula. Ele, com pouco tempo da sala, ele quer ir tomar uma água, ele volta. Quando ele volta mais 10 minutos, 5, ele quer ir no banheiro, ele volta. Então, isso é uma atitude suspeita de quem usa droga. Não é que 100% tudo isso certo? Então, qual é a compreensão que a gente tem enquanto sindicato? Nós discordamos dessa forma que eles estão aí querendo fazer, de militarizar as escolas. Nós somos contra dessa forma. Nós somos a favor a outra situação, porque, na verdade, a polícia ela deve prestar segurança pública
certo? Prestar segurança pública, e nós estamos passando por essa situação. Então, não seria trazer a polícia para dentro da escola, né? Seria, a polícia tem que ser parceira, a gente entende isso. Essas escolas integrais, elas poderiam ter uma finalidade melhor, né? De que forma? Ora, esses alunos indisciplinados, esses alunos, né, violentos, a gente precisa cuidar deles com um carinho maior, com um cuidado maior. Aí eu diria, por que essa escola integral ela não pode, né, cuidar melhor desses alunos? Porque o aluno que não dá problema, o aluno tem disciplina, esse não tem problema. O que contamina é o aluno indisciplinado, porque ele ameaça o outro, certo? E é nesse sentido que a gente tem essa compreensão. Se nós queremos resolver o problema concreto, então por que a gente não cria situações no ar da matrícula? Sangue, fezes, urina e toxicológico. Porque você identifica de imediato, certo? Então, nossas escolas integrais, que a gente vê que tem algumas que não funcionam, poderia funcionar, mas dessa forma, uma escola, não presídio, é uma escola, né, onde esses alunos, né, identificados, né, vão estudar nessas escolas, vão ter uma vida normal, vão fazer a sua educação física, vão passar pelo tratamento psicológico, psiquiátrico, vão aprender a disciplina, porque a droga esvazia o intelecto. Quem é que faz essas barbaridades nas escolas? Não é verdade? Ora, puxa, a escola deve ser um local sagrado. E o que é que nós temos assistido, né? Aqui em Porto Velho, né? Eu fui diretor de escola, e quando se retirou a vigilância, né? Com 3 meses de retirada da vigilância, nós sofremos o primeiro arrombamento, né? Ó, entraram na escola, roubaram a televisão da direção e roubaram a bomba do poço artesiano. Né? Em quase 4 anos de direção de escola, eu tive 23 arrombamentos. É inadmissível uma situação dessa. Quando eu tive o primeiro roubo, né, eu fui dormir na escola, eu fiquei desesperado, digo, vão roubar o pouco que nós temos. E a proposta na época era que seria ressarcido, era mais em conta para o Estado, né, comprar de novo o equipamento do que gastar fortunas, né, com o contrato. Realmente era uma fortuna, mas ali a gente entende que alguém ganhava alguma coisa, porque é inadmissível, já que o vigilante ganhava tão pouco, né? Então, veja bem, com essa situação, a gente observa que não existe um diálogo entre as partes, né? Por que não conversa com os setores, né, os sindicatos? Né? Nós temos 2 sindicatos, né? Nós temos um grande sindicato e nós temos um sindicato que cresce a passos largos, que é o Simprov, Sindicato de Professores. E nós entramos nesse cenário educacional para contribuir com a qualidade de ensino. Nós entendemos que esse profissional ele está ficando para trás, né? Então, nós temos o quê? Pautas específicas. E uma delas é a questão da saúde, né? Além do trabalho cansado, né? O trabalho que pesa ao longo dos anos, né? Já que a gente tem essa questão da indisciplina, né? Nós observamos que há um desgaste muito grande psicológico, né? Nós temos hoje um percentual, não tenho aqui agora o percentual correto, mas nós temos um percentual muito grande de professores readaptados, pessoas doentes, né? Devido não só ao peso da carga do trabalho, como essas violências que vêm ocorrendo dentro da escola. E além dessa questão, o que é que acontece? O professor perde a gratificação de sala de aula. Puxa vida, né? Ora, além dele estar penalizado porque adoece, ele é penalizado outra vez porque ele perde a gratificação. Aí que entrou o sindicato de professores. Nós entramos na justiça, reivindicando que não é o correto, o professor perdeu esse 620, né, porque no momento de maior dificuldade. Então, isso é violência contra o professor. E quando a gente mais precisa, não é verdade? É a hora que a saúde está debilitada. É outro tipo de violência, porque quando ele mais precisa desse recurso, que ele vai ter um gasto maior, além das despesas, né, do dia a dia, ele vai ter que comprar remédio, ele vai ter que se dirigir a um consultório, ele vai ter consulta, ele vai ter não sei o quê. Quer dizer, é um outro tipo de violência. E a gente não vê de concreto, né, se tentar resolver essa situação. É por isso que aí entra a questão que o sindicato ele tem a sua importância muito grande
nesse sentido de defender o trabalhador da sua categoria, né? Nós entramos com ação na justiça e nós ganhamos, né? Nós ganhamos esse direito de o professor readaptado, ele receber esse dinheiro. Obviamente a SEDUC já recorreu, primeira instância, nós já ganhamos, está na segunda instância. Mas é uma compreensão agora das pessoas que analisam o processo de um direito do professor, né? A gente fala muito da violência do aluno, da falta de respeito, e essa violência dele perder o sustento, né? Que já é tão pouco. Então nós temos aí precisamos, né, resgatar essa autoestima do professor, né? Você pergunta quem quer ser professor, são poucas pessoas, certo? Porque não tem incentivo, nós não temos um plano de cargos e salário exclusivo do professor, precisamos ter, né? Para que a gente possa dar garantias na aposentadoria. E quando a gente, em violência física, em violência, a pressão do poder em cima dos professores, a gente vê outra violência que não necessita disso, né? Se fazer um documento dizendo que é proibido o professor merendar na escola. Puxa vida, é um absurdo. O governo, né? É um absurdo um negócio desse. Eu fui diretor de escola, a gente sabe que... É uma grande família, cara. Né, a merenda, ela sobra. 100% do aluno não merenda, todo mundo sabe disso. Às vezes é 70% do aluno. Você faz a per capita em cima de 500 alunos, um exemplo. Vai 410, 400. Então, há uma sobra de merenda. Se o professor não contribuir naquele consumo, vai ter um desperdício. Porque você não pode fazer menos do que a lei exige, né? Um quantitativo. E o que é que a gente está assistindo aí de novo? Mais uma violência. É um absurdo um negócio desse, né? E o que o secretário, ele não Pois é, nós tivemos conversando com o secretário, né? Ele não é medida dele, né? Ele disse, não fiz nenhuma circular, realmente não é o secretário. Eu até disse para ele, secretário, seria bom, né, que eu falei com o assessor dele, não diretamente com o secretário, que fosse feita uma circular. Isso é uma vergonha, mas aí o assessor disse para mim assim, isso é decisão do Tribunal de Contas. Não vem com essa conversa, não. É lamentável. Então, quando a gente está falando na questão de violência, tudo isso é uma violência contra o professor. Não, fizeram o que quiseram isso, não tem essa. Isso é uma humilhação. Outra coisa, nem todos os professores vão merendar. É um ou outro que vem direto do trabalho, que ele já tem uma carga, né, tripla de trabalho para poder sobreviver, que o salário não é compatível com a sua função, com a sua importância no contexto social, e ele precisa, né, às vezes ir direto para a escola para não chegar atrasado, para honrar com o seu compromisso, com o seu horário, e ter merenda na escola não custa nada, é tão pouco, entendeu? Então, Paulo, você veja aí que as diversas, né, formas de violência, e a gente às vezes não vê, né, não vê um deputado, né, não vê às vezes um vereador, né, levantar essa bandeira em defesa. Ora, o professor adoece, ele perde a gratificação de sala de aula. Quer dizer, puxa vida, é questão de humanidade, é questão de respeito, né? Você não está cobrando uma coisa que você não tem direito, é um direito seu, líquido e certo. Aí a gente fica, puxa vida, com relação a essa gratificação, né, a gente fica até feliz porque a Justiça já nos deu ganho de causa na primeira instância, está em segunda, e a gente tem toda a certeza que vai ser dado ganho de causa. Mas Paulo, nós estamos brigando por 620, puxa vida, é tão pouco. Está entendendo? Você tem um plano, né, que é coletivo, né, o plano dos trabalhadores da educação, que a gente hoje pede um plano do professor, para que você amarre naquele plano, né, de cargo e salário, algumas vantagens. Nós temos hoje alguns professores que não aposentam, né, porque eles perdem essas gratificações. Ele perde aí quase R$1.000 e poucos, R$1.000 e tantos. Quer dizer, se hoje já não é o suficiente, quando ele aposenta, ele é outra penalidade, é outra violência contra esse profissional.
Então é preciso que a sociedade, ela compreenda, ela entenda, ela perceba que sem a unidade, sem um coletivo, sem a participação dos pais, né, a gente não consegue caminhar para lugar nenhum. Né? Deixa eu te falar, eu preciso chamar o intervalo comercial. Quando nós voltar, eu preciso, se concluir esse assunto seu, eu preciso falar com você dessa medida de 2 sindicatos por base, tá? E os ganhos do sindicato e as ações do sindicato, tá bom, meu querido? Tá bom. Tá? Eu acho que a violência ficou bem clara do jeito que você colocou, sem diálogo, e do jeito que a coisa está, não vai melhorar, não é militarizando que resolve. Não resolve, exatamente. Bom, vou chamar o intervalo comercial, jogo rápido, é no lar, outro cara. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas, a marca do conhecimento, agora sem limites. A Fonoaudiocenter atende crianças até ao idoso, realizando avaliação audiológica completa, teste da orelhinha, teste da linguinha, avaliação em terapia fonoaudiológica nas áreas de voz, motricidade orofacial, fala, audição, linguagem oral e escrita, e também dá apoio àquelas crianças que estão em processo de alfabetização ou que estão em dificuldade de ser alfabetizados pelo método das boquinhas. Agende uma avaliação. Venha nos visitar. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Joel, nós temos aí 5 minutos de conversa para você dizer para mim, concluir, se quiser falar mais alguma coisa da questão da violência na escola, falar para mim o que você pensa que vai dar essa história de 2 sindicatos por base e os assuntos pertinentes ao seu sindicato. Ok. Então, Paulo, eu queria deixar aqui o meu recado, né, aos pais, aos alunos, né, que vamos, né, puxa vida, a escola é uma grande família, pessoal, e a gente quer o melhor, nós queremos sempre o melhor. Então é preciso que haja essa compreensão das partes. Quando o professor reclama, questiona, tal, ele quer o melhor para o aluno, tá? Então fica aqui, com relação à violência, puxa vida, vamos respeitar nossos professores, né? Vamos se dedicar um pouco mais à educação, estudar um pouco mais, porque a partir desse princípio, você adquire conhecimento e uma visão de mundo, né? Precisamos de valores, humildade, simplicidade, dignidade, honestidade. Precisamos disso para que a gente possa caminhar juntos e construir um país com justiça social, ok? E com relação a 2 sindicatos na base,
né? O que a gente entende, Paulo, nós já temos aqui um exemplo aqui em Porto Velho, certo? Obviamente que a gente aqui tem a gente já tem uma certa, se afinando, digamos assim, né? Porque quando a gente teve a ideia de criar um outro sindicato, é porque a gente entendia que nós temos pautas específicas da categoria e essa pauta estava ficando para trás. E quando a gente procurava o outro sindicato, né, assim, a gente não era ouvido, não era e tal. Então, o que aconteceu? Nós resolvemos criar um sindicato de professores, né? Não para dividir, mas para somar. Porque hoje nós somos dois sindicatos. Obviamente, ainda precisamos afinar alguma coisinha, né, entre nós. Mas o outro sindicato é um sindicato grande, é um sindicato importante, né, que a gente precisa estar juntos para que a gente possa, na realidade, avançar com relação à educação. Né? O que a gente entende é que hoje a gente não tem mais o privilégio de brigar, de nós estamos brigando, seja com qual for o sindicato. Nós estamos diante de uma tragédia, de um governo que quer eliminar, quer aniquilar com o trabalhador. Né? Que ele acaba com o imposto sindical, ele quer acabar com uma série de conquistas do trabalhador. Né? Você veja que a gente questiona hoje a situação do professor da aposentadoria, você imagina com essa reforma, né, que eles estão querendo implementar. Né? Nós somos a favor da reforma, né, mas não dessa forma. Nós somos a favor da reforma que entre os políticos, entre juízes, entre o Supremo, entre esse povo todo, porque só o trabalhador rural, só o professor, quer dizer, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que para a gente não está dando certo. Certo? Precisamos sim rever o país, precisamos rever leis, precisamos rever uma série de fatores. Como é que o senador com 8 anos aposenta? Eu com 60 não aposento, eu vou ter que morrer trabalhando. Se a minha profissão, ela desgasta muito mais do que quem vive em gabinete, no ar-condicionado. Então é preciso que a sociedade tenha essa compreensão. Tá? O nosso grande problema é que os meios de comunicação, elas estão muito fortes na nossa cabeça. Né? Ela coloca mentiras todo dia, que termina se transformando em verdades. Então, é preciso construir uma sociedade com justiça social. E essa reforma que se apresenta é um crime, é um atentado, né? É um assassinato, estão matando os trabalhadores antes de aposentarem. E quem produz riqueza para o país, quem produz tudo isso, é exatamente nós, os trabalhadores. Então, é nesse sentido que a gente pede a compreensão, né? Pede aos deputados que foram eleitos agora. Como é que vocês vão votar uma reforma, né, nesses termos? E vocês não vão passar nenhuma reforma? Vocês vão continuar com que o auxílio moradia para juiz, o reajuste que houve agora por 16% para o Supremo? Que é isso? Vocês estão brincando com a inteligência do povo? Né? Então, é nesse sentido que a gente tem essa compreensão e pede calma e cautela, né? Porque nem tudo que a televisão diz, nem tudo que a televisão fala é verdade. Jogando uns contra os outros. Né? Nós estamos, às vezes, os sindicatos precisam ter a compreensão de que a nossa bandeira é em defesa do trabalhador. Né? Agora, infelizmente, também existem algumas pessoas que não poderiam estar no meio sindical. Então, nós, enquanto sindicalistas, a gente tem que tomar as providências e tirar essas pessoas. Né? Eu queria também colocar com relação a nossas ações, né? Você sabe, o sindicato é uma pauta específica, né? Nós temos a ação da transposição de servidores para o quadro da União, né? Essa ação, ela deveria ter sido julgada... 30 segundos, tá, meu querido? Deveria ser julgada em setembro, mas infelizmente não foi possível. Né? Nós entregamos uma pauta, nós estamos passando nas escolas, né? Plano de negociação, né? De 2019, né? E nosso tempo é curto, a gente quer dizer ao professor que nós estamos ali na rua Joaquim Nabuco, 2631, né? Sindicato de professores, né? Nós estamos trabalhando também, cobrando a meta 17, né? Nós queremos que incorpore as gratificações, porque depois de 2 anos de gratificação é lei, tem que incorporar, nós já tivemos com a SIDUC, né? Nós estamos aguardando o retorno, e diante de tudo isso, eu queria dizer para vocês, né? Que é preciso a compreensão, é preciso paz entre nós todos, né? Fique com Deus e a luta continua. Um abraço. Felicidade para você, tá bom, meu querido? Obrigado. Boa sorte. Dando tchau rápido. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e a vocês de casa, um até breve.
E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.